E o governo Lula retirou do ar 16 milhões de documentos públicos que estavam disponíveis na plataforma Transferigov. A alegação para a medida é atender à Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Entre os documentos restringidos estão termos de convênio, pareceres, subcontratos, planos de obra, além de recibos e notas fiscais. Esses arquivos tratam de acordos firmados com estados, municípios e até mesmo com ONGs, abastecidos inclusive por meio de emendas parlamentares. Segundo o Ministério da Gestão e Inovação, a retirada ocorreu porque esses documentos contêm dados pessoais considerados sensíveis, como CPF, endereços e e-mails que precisam ser tarjados. A pasta informou que o acesso voltará a ser liberado depois que as tarjas forem colocadas sobre essas informações. Enquanto isso não acontece, os interessados podem solicitar o conteúdo por meio da Lei de Acesso à Informação, a LAI. Ana Paula Henkel, boa noite, seja bem-vinda. Ana, o número impressiona, né? 16 milhões de documentos que foram tirados aí da transparência, documentos públicos com essa justificativa de que precisa colocar tarja em informações pessoais, como nome, CPF, endereço. Enquanto isso, quem deseja informações sobre esse governo deve recorrer à Lei de Acesso à Informação, que é um processo muitas vezes demorado, tem um trâmite especial ali para conseguir essas informações. Boa noite. Transparência. Há quanto tempo nós falamos essa palavra aqui, né? Boa noite, Paula, Piotto, Silvio, meu mestre Augusto, e boa noite à nossa maravilhosa audiência, iniciando a semana com a gente. Não há transparência, Paula. 16 milhões de documentos. 16 milhões de documentos. Os números que o PT normalmente carrega, e não são números positivos, são números estratosféricos, 16 milhões de documentos, 6 bilhões, que pelo menos até agora, né, que foram roubados dos aposentados, dos vulneráveis. Aí vem o mensalão, o petrolão, são bilhões e bilhões e bilhões. Vocês estavam falando da ajuda do Brasil à Venezuela na infraestrutura. Eu estou no Brasil há um mês e é impressionante como, andando pelo Brasil, você não vê infraestrutura no Brasil. Não há. E aí nós estamos financiando tudo isso, porto em Cuba, rodovias na Venezuela. Isso foi, aliás, essa foi uma agenda vencedora em 2024 nos Estados Unidos. Muita gente critica, né, a agenda do Donald Trump de America First, a América primeiro. Quem dera se a agenda dos governos brasileiros, principalmente os petistas, se a agenda fosse Brasil primeiro, mas não, é a companheirada, né? Tem que fornecer ali todas as artérias financeiras para a companheirada continuar auxiliando nos projetos de poder. Então, Paula, os números do PT são esses, 16 milhões agora. Os interessados podem solicitar o conteúdo por meio da Lei de Acesso à Informação. Como você disse, quanto tempo demora a Lei de Acesso à Informação? A Revista Oeste deveria pedir. Vamos então acessar, vamos pedir essas informações. E será que é tão difícil assim você colocar uma tarja em CPF? Hoje, qualquer inteligência artificial, você coloca ali os documentos e simplesmente ordena à inteligência artificial a bloquear os CPFs e endereços, e isso é feito rapidamente. Então, essa história, eu vou, já que estou no Brasil e venho conversando muito com a turma lá de Minas, é história para boi dormir. Isso aí é porque não querem colocar a transparência que o brasileiro tanto espera dos governos. E aí entra também, né, as emendas, os conchavos, e aí, mais uma vez, onde está o nosso Congresso independente? Não existe. O Silvio, você bem lembrava aqui que lá em 2022, ainda campanha eleitoral, o então candidato Lula disse num debate, a gente até tem esse vídeo para resgatar, e aí eu
A gente exibe, vamos revisitar o que disse Lula lá em 2022 sobre sigilo de documentos ainda na gestão anterior de Jair Bolsonaro, e depois o Silvio comenta. Eu quero você explicar a forma sigilosa que você colocou tantas coisas na sua vida. Tudo é motivo de sigilo, tudo é motivo de sigilo, tudo é motivo de sigilo. Você sabe que isso tem perna curta, porque vai acabar. Porque eu vou ganhar as eleições e quando chegar dia 1º de janeiro, eu vou pegar o seu sigilo e vou mandar o povo brasileiro saber por que você esconde tanta coisa. Afinal de contas, se é bom, não precisa esconder. Tá, então, a internet não perdoa, o vídeo lá de 16 de outubro de 2022 no debate da Rede Bandeirantes, Silvio. Essa memória do debate da Band que a gente falava aqui, Paula, para mim é muito vívida. Eu acho que ele, inclusive, falou em outros debates, mas essa foi a fala determinante. O Augusto, enquanto a gente exibia essa fala, ele disse, mas como mente, né? E é verdade, como mente, é impressionante. É um mentiroso, é algo sem conserto nessa altura da vida, não há de se esperar outra coisa do Lula. E quando ele coloca tantos documentos em sigilo, ele levanta ainda mais suspeitas do que já está vazando, já está transbordando do governo dele sobre corrupção, sobre malfeitos, sobre propinodutos, sobre conversas que não deveriam ter acontecido, sobre pessoas que visitaram o Palácio do Planalto e não deveriam ter visitado. Quer um exemplo? Por exemplo, por que é que o governo Lula, e eu me recordo também disso, uma matéria do jornal Estado de São Paulo, Estadão, 2023, por que o governo Lula colocou sigilo na lista de agentes oficiais, soldados, que estavam presentes no dia 8 de janeiro de 2023, a fatídica tarde que terminou do jeito que todo mundo sabe e ninguém gostaria? Por que é que o governo coloca sigilo na lista desses soldados? Qual a explicação? Qual o motivo para torná-la proibida? Por que é que a agenda de visitantes da Janja não pode ser exibida? Porque a gente não tem o direito de saber quem a senhora Rosângela da Silva recebe no Palácio do Planalto, mas quem é que paga a conta de luz do Palácio do Planalto? Somos nós, eu que estou aqui, nós aqui nessa bancada, você que está do outro lado. Quem é que paga a conta de água? Quem é que sustenta essas pessoas? Quem paga o salário de todos os funcionários do Palácio do Planalto? Não somos nós? Por que a gente não pode saber quem que a Janja recebe? Então, é uma hipocrisia, é uma mentira deslavada, como bem disse aqui o Augusto, e irremediável. O Lula não tem conserto. Nessa altura da vida, desista. Ele vai mentir até o final. Augusto. É o que disse o Silvio, não tem nada a acrescentar. Ele mente mais do que respira, é natural já. Nele, é uma coisa que faz parte do caráter, do estilo. O que me espanta é que tem gente que acredita ou finge acreditar. Porque aí você monta o espetáculo, né? Você tem no palco um mentiroso compulsivo e você tem na plateia essa turma aí fingindo que não tem nada demais. 16 milhões de documentos. Eu fico imaginando que espaço ocupa um negócio desse e de quantos assuntos importantes se trata. Como é que pode? Nós não podemos saber o que é. E bancando os gastos, bancando os gastos.